Já está começando. Som. Irmão, Pai do Senhor, vamos começar então, quando terminar muito tarde, tá bom? Vamos dar início, como de costume, dentro da nossa liturgia, iniciamos sempre o trabalho, cumprimentando a igreja local e cumprimentando aqueles que estão juntamente conosco, ligados aí ao live, do culto online. Vamos fazer a primeira parte de oração, amém, queridos? Oremos assim aquela oração a qual foi nos ensinada por Jesus Cristo, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, ó Deus, que cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, a honra, o poder e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Amado Deus e soberano Pai, eu venho por meio desta e através desta pequena e humilde oração, como de costume, meu Pai, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e diante da igreja local. Entramos na tua presença, Senhor, expressando a gratidão sincera, porque nos concedeu pela graça, bondade e misericórdia mais um dia de vida. Senhor, nos deu mais uma oportunidade. Estamos daqui na tua casa, Senhor, casa essa chamada casa de oração, e hoje estamos aqui, meu Pai, Senhor, vivendo na tua presença com saúde, vigor e paz. Isso é motivo, é razão, Pai, de sobra para entrarmos na tua presença, Senhor, agradecidos pelo dom da vida, pelo milagre da vida. Nos concedeu deitar, Senhor, uma noite, uma madrugada abençoada, e nos deu a graça de levantar para mais um dia na tua presença. E aqui estamos nesta noite para darmos continuidade à tua obra neste lugar. Fomos chamados para esta nova missão, meu Deus, de proclamar o teu evangelho a tempo e fora de tempo. E aqui estamos reunidos, Senhor, na tua presença, para, Senhor, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e alçado, Senhor, que é o vosso culto racional. Então receba nesta noite, Senhor Deus amado, a nossa adoração, a nossa devoção. Nos reverenciamos diante de ti, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Recebe nesta noite a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e que a tua graça seja estendida a cada um de nós. Receba, Senhor, nesta noite também o nosso pedido de perdão, porque temos consciência de que pecamos por pensamento, palavra, corpo e obra e ação, até mesmo nos omitimos, meu Pai, nos perdoa pelas omissões, pecamos também de consciente e inconsciente, que o sangue poderoso e precioso de Jesus possa nos purificar de todo pecado e de toda iniquidade. Senhor, nos perdoa, paga a multidão dos nossos erros e olha tão somente para a multidão das tuas misericórdias, e que a tua graça seja notória em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, a casa é sua, o povo é seu, tudo lhe pertence. Tenha liberdade de falar conosco nesta noite, tenha liberdade de visitar cada mente, cada coração, cada alma, cada vida que entrar por este lugar. E nos abençoa, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, não em busca de multidão, mas em busca da tua graça, e em busca, Senhor, da salvação. E que o Senhor possa falar conosco através da leitura da tua palavra, através da pregação. Vamos, Senhor, louvar o Senhor nesta noite, que os hinos sejam para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa cada família aqui representada, entra na vida de cada um, entra em cada área, meu Pai, na área financeira. Abençoa que o teu povo possa prosperar, porque o Senhor nos prometeu que nós iremos gozar o melhor desta terra, e o Senhor é fiel para cumprir, ó Deus, porque a tua palavra assim nos garante esta vitória. E nos dê saúde, meu Pai, para podermos ir e vir, e para poder continuar
continuar a tua obra. Nos abençoa, Senhor, financeiramente, espiritualmente falando. Haja em nós, Senhor, crescimento e desenvolvimento espiritual. Que a nossa fé não seja uma fé, Senhor, fraca, mas uma fé inabalável, uma fé consistente, para que nós possamos alcançar o impossível de Deus. Então, nesta noite, esta oração, Senhor, possa chegar até o trono da tua glória. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Vamos estar agora fazendo a segunda parte. Vamos estar louvando o ensino da harpa, para depois nós entrarmos na palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, culto de libertação. Culto de libertação só tem um meio, que é a palavra que nos liberta. Por isso que a palavra está bem enraizada na nossa mente. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Alguns hino da harpa cristã, o hino de número 442, irmãos. 442.
Na sequência, 171, irmão. Irmão, na sequência, como manda e rege a nossa liturgia, vamos juntos agora fazer menção da palavra de Deus, a leitura devocional, a leitura oficial desta noite, para a nossa meditação e livro espiritual. Convido a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos estar juntos meditando no livro de Mateus, capítulo 5, irmão. Amém? Mateus, capítulo 5, vamos estar meditando e fazendo alusão acerca desta palavra nesta noite. Amém? Mateus 5, diz assim a palavra de Deus nesta noite para os nossos corações. Tivemos o privilégio de louvar o Senhor. A Bíblia fala que o Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Então Deus falou conosco na primeira parte através da palavra, através da melodia. Agora Ele vai falar conosco através da leitura.
E daqui a pouquinho Ele vai estar falando conosco através da palavra. É assim que Deus trabalha conosco. Ele fala conosco na melodia, na leitura da palavra e depois na explanação da palavra. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Aplique a prosseguida da sua palavra nesta noite em nossos corações. E oramos em agradecimento desta palavra bendita e poderosa. Senhor, muito obrigado. Pai, que maravilha. Senhor, nesta noite o Senhor nos deu a receita da felicidade. Nesta noite nós temos aqui, meu Pai, lição e recomendação como viver feliz num mundo tão terrível como esse. No mundo tão banal, Senhor, no mundo tão cheio de facção, de maldade e perversidade, o mundo é abominável, mas a Bíblia nos dá aqui, Senhor, a solução e a receita da felicidade. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Poderia sentar dando glória, porque quem dá glória, com toda certeza, receba a vitória. Poderia se atentar, irmãos. Vamos rapidamente entrar na mensagem, amém? Vamos meditar nesta palavra nesta noite. Quero compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo de Deus aplicou em nosso coração. Querido, como acabei de fazer menção na oração, Jesus, no seu ministério terreno, quando ele começou o seu ministério terreno, nós podemos ver aqui no texto e no contexto da qual fizemos menção, que Jesus deu início ao seu ministério. Lá no contexto fala no seu batismo, foi batizado para dar exemplo. Sabemos que o batismo é só um ato simbólico de que nós nos arrependemos do nosso pecado. Ele não tinha pecado, mas ele se deixou ser batizado para dar exemplo para a igreja do futuro. E logo depois ele também deixou o exemplo que quando foi levado ao deserto ele foi tentado. Mas o exemplo que ele deixou e lição de vida, como devemos lidar com as tentações, e dentro desse contexto tem algumas ferramentas, algumas atribuições de como vencer as tentações. E logo depois dele ter passado esse processo do batismo e das tentações, ele começou o seu ministério. Ele deu início à sua nova missão de salvação da humanidade. O que eu quero compartilhar com os irmãos, que nesse sermão da semana, no sermão da montanha, Jesus, ele deu início à sua missão. E logo no contexto, ele reuniu os seus primeiros discípulos. Escolheu os seus discípulos sob a orientação do Espírito Santo, a qual 12 homens iriam compartilhar com ele essa nova missão de levar o Evangelho a toda a criatura. E assim, juntamente com os 12, ele começou o seu ministério. E em determinado momento ele reuniu todo o seu ministério, que são os seus discípulos, e uma grande multidão. E ali Jesus estava dando o seu primeiro sermão. E o seu primeiro sermão, a sua primeira instrução,
Eu posso ver e analisar aquilo dentro do contexto. Ele estava orientando ao discípulo e ao povo como alcançar a plena felicidade. Porque Jesus via o sofrimento do povo, sob jugo de Roma. Eles eram oprimidos 24 horas, eles eram, irmão, taxados, eram humilhados de todas as formas. Mas aqui fazendo uma alusão, fazendo uma análise clínica dentro do texto, Jesus estava disciplinando os seus discípulos e o povo. Então a sua primeira missão, creio eu e tenho certeza, que quando iniciando toda uma obra estabelecida por Deus, tem que haver disciplina. Jesus estava disciplinando o povo aqui, ensinando eles a regra da felicidade. Nós fizemos menção aqui do sermão das montanhas, beatitude. A beatitude quer dizer bem-aventurado, quer dizer feliz, alegre. Então ele estava dando aqui algumas considerações, algumas disciplinas, algumas orientações de como deveríamos hoje viver o reino de Deus. O reino de Deus está concentrado dentro do coração do homem. E a primeira disciplina que Jesus estava ensinando ao povo e aos discípulos é que eles deveriam viver na fidelidade diante de Deus e diante dos outros, de obediência e santidade. Dentro do texto, no contexto, ele entendendo tudo isso, ele ensinando a disciplina da fidelidade na palavra e no Filho de Deus, a ser obediente e andar em santidade. Querido, a palavra disciplina, segundo o nosso dicionário, é obediência às regras, ao superior hierárquico e aos regulamentos disciplinares dentro da palavra de Deus. Quem concorda com o pastor? Diga amém. Amém? O povo precisava de disciplina, porque o povo daquela época estava desregrado, não tinha disciplina, porque estava sob um jugo desigual. Então Jesus, no seu ministério terreno, dando início, a primeira consideração, ele estava levando o povo a ter disciplina. Disciplina é a ordem, aos regulamentos e a conduta que assegura o bem-estar de uma sociedade. É assim, não é, querido? Então, quando se fala em disciplina, nós entendemos que Jesus estava colocando em ordem os regulamentos da qual ele iria passar para o povo. Regulamento, isso que eu acabei de falar, que eles deveriam viver em total fidelidade, obediência e santidade. Era esse o propósito de Deus na igreja primitiva e na igreja da atualidade, que vivemos com fidelidade à palavra de Deus, ao nosso Deus, e obediência e santidade. Então, disciplina é isso, é a ordem aos regulamentos, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento de uma instituição ou uma organização, seja ela civil, militar ou eclesiástica. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus aqui estava disciplinando, ele estava treinando, dando treinamento dentro da palavra, dando instrução. Além de ele estar treinando eles, estava instruindo eles, estava exercitando eles a praticar o bem-estar, tanto da família, o bem-estar da igreja e o bem-estar pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmão. Aqui tem um grande aprendizado, uma grande lição de vida. Então a origem da palavra disciplina, ela vem do latim, que é o que? Discípulo. Quando se fala disciplina, está se falando de um discípulo, que quer dizer aluno, aprendiz, seguidor. Amém? O nosso dicionário vai nos mostrar que quem recebe disciplina é um aluno. E nós não deixamos de ser aluno até hoje. Por mais tempo que passa, ainda continuamos aprendendo na palavra de Deus. Então, Jesus estava aqui disciplinando os discípulos e o povo a ter um caráter puro, santo e genuíno, queridos. Olha aí que maravilha. Jesus ensinando a eles que a prática de um caráter puro, santo e genuíno
iriam levar eles, irmão, a uma morada eterna no céu. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, irmão, nós devemos ter esse cuidado de manter um caráter puro, santo e genuíno. Mas o que é caráter? Caráter, irmão, no seu original grego, quer dizer, quando nós gravamos, olha a sua palavra gravada, é quando você grava na sua alma, quando você registra e imprime na sua alma os aspectos físicos, mentais, emocionais, éticos, morais e espirituais. Olha aí que maravilha. Então a palavra caráter é quando nós adquirimos todos esses atributos de santidade, de pureza e obediência. Oh, que maravilha, oh glória a Deus. Até aqui os irmãos estão entendendo? Então nós sabemos que a primeira disciplina, creio eu e tenho certeza que Jesus estava ensinando ao povo, baseando o povo que ele veio por amor. Ele veio a esse mundo por amor à humanidade. Por isso que ele deixou registrado na palavra de Deus em João 3,16. Vejo eu fico ali, conjecturando Jesus, falando, dando a primeira disciplina do amor. Olha que Deus, aproveitando o incêndio daquela multidão, ele falando, olha, porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que me deu, para que todo aquele que em mim cresce, tenha vida eterna. Olha aí. Amém? Então ele mostrando que ele veio da parte de Deus, trazendo salvação à humanidade, porque todos nós temos o conhecimento que nascemos na natureza pecaminosa, e com isso precisamos ter uma disciplina para não viver mais segundo o desejo da carne e na prática pecaminosa. Então temos ali a primeira disciplina, creio eu, foi assim que eu fui ensinado, que eu fui disciplinado quando entrei nas portas do Evangelho. A primeira instrução que eu tive, baseado no amor de Cristo. A igreja está alicerçada no amor de Cristo, e uma vez que Ele nos amou primeiro, nós devemos amar Ele acima de todos e de tudo, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Então a igreja a qual fazemos parte, ela está alicerçada no amor. Sem amor não há salvação, porque o maior de todos os dons é o amor. E Deus é amor, e Ele provou o seu amor quando nós éramos ainda pecadores, oferecemos o seu único filho em resgate da humanidade. Então, o amor tudo suporta. E Jesus suportou todas as afrontas, suportou a morte de cruz em resgate da humanidade. E a outra questão que eu vejo lá no contexto, diz aqui, desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está aqui mais uma disciplina que Jesus estava dando aos discípulos e ao povo, que para se achegar a Deus tem que vir o arrependimento. Arrependimento, meu irmão, é uma dor na consciência que nos traz mudança de comportamento. Quando nós nos arrependemos de fato e de verdade, mudamos o rumo e o curso da nossa história. Como? Sendo disciplinado. Arrependimento traz disciplina para não vivermos mais na prática do pecado. Amém, querido? Então a disciplina, quando nós temos disciplina, temor de Deus, temos a obediência, nós temos essa capacidade de evitar a prática pecaminosa. Porque todo dia somos tentados, todo dia estamos levantando da nossa cama e somos tentados. Nós temos que ter uma disciplina para não cair em tentação. Então veio aqui que a primeira consideração é ter essa disciplina, de ter um arrependimento. Arrependimento é aquilo que eu falei. Você nunca mais volta à prática do pecado. Quem se arrepende de fato, de verdade, quem tem um arrependimento genuíno, jamais volta à prática daquele pecado que cometia outrora. Mas muitas das vezes a pessoa confunde arrependimento com remorso. Remorso é uma coisa que dá e passa.
Remorso, você fica com remorso porque mentiu, ou roubou ali, mas passa do dia, você volta a mesma coisa. Não teve arrependimento genuíno, foi apenas um remorso. Então, cuidado, nós temos que ter o cuidado de não ter aquele pecado de estimação, porque está nos mostrando que ainda não teremos um arrependimento genuíno. E Jesus estava aqui mostrando ao povo que antes de qualquer coisa temos que viver uma vida com um total arrependimento, não remorso. Remorso é fogo de palha, dá e passa. Padre, seja irmão, Senhor, glória a Deus. E outra questão, irmãos, é que Jesus estava aqui nos ensinando, e eu olho para esse texto, eu vejo aqui, irmão, a receita do bem-estar da família, a receita da felicidade, porque o ser humano, na sua essência, ele quer buscar alegria e felicidade em toda a distância. É uma das questões do ser humano, não ter discernimento do que é alegria e do que é felicidade. E aqui Jesus está ensinando as beatitudes, que são bem-aventurados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Felicidade é o estado, irmão, de gozo, de alegria e de felicidade. Então eu queria aqui rapidamente compartilhar com os irmãos algumas características para se alcançar a plena felicidade. Então Jesus estava aqui mostrando, Jesus vendo a multidão subir ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele e seus discípulos, e abrindo a boca, ensinava dizendo, bem-aventurado, ele está falando, feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mas o que seria esse feliz? O que esta palavra está dizendo? O que está acontecendo aí? Bem-aventurados pobres de espírito. A pessoa pobre de espírito aqui está se falando em humildade. Ninguém pode alcançar felicidade sendo arrogante, irmão. Arrogância, quando você convive com uma pessoa arrogante, aquela pessoa é o pior dos seres humanos, mais infeliz, porque ele queria ser o que você é e não é. Então por isso ele age de arrogância, mostrando uma coisa que ele não é, para poder dizer o que é. Então Jesus estava ensinando que aos humildes, certo? Quando ele fala aqui, ó, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então entenda que pobres de espírito são os humildes, né? O que é humildade, pastor? É reconhecer, nós reconhecemos total dependência de Deus. Humildade não é você pensar mal de si, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou um velho, eu sou... Não, isso não é humildade. Isso não é humildade. Às vezes a pessoa pensa que ser humilde é andar, né, mal vestido, é andar de qualquer jeito, é dizer que é isso, que é aquilo outro. Não, não é isso, não é humildade. A humildade que Deus reconhece de mim e você é quando Ele vê que nós dependemos deles para tudo. Dependemos deles para deitar, para levantar, para ir e vir, para comer. Amém? Se temos o pão de cada dia, dependência dele. É quando a pessoa depende dele totalmente. Essa pessoa humilde. É aquele arrogante, não, eu posso tudo e não dependo de ninguém. Isso é arrogância. E a Bíblia fala muito claro acerca desse sentimento faccioso e abominável diante de Deus. Deus detesta esse tipo de sentimento, porque foi com esse tipo de sentimento que houve o reboliço no céu. Foi através dessa prática pecaminosa que Satanás perdeu o brilho e se tornou de um anjo de luz, se tornou um demônio, porque ele queria usurpar o trono de Deus. Ele, porque era um anjo muito bem sucedido, entrou a arrogância, a altivez, a soberba, a prepotência dele, e ele queria estar mais alto do que Deus, e por isso foi expulso. Então, aqui na terra isso não pode. Então Jesus dando a demoralização ao povo, ele quer ser feliz, seja humilde, porque a soberba precede a ruína, a altivez, a queda. Milhares diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Deus exalta os humildes, mas abate o soberbo. Está lá em Tiago 4, tudo isso, toda essa consideração. Então Jesus ensinando, quer ser feliz, seja humilde, seja dependente de Deus.
não dependa da sua força, do seu braço, não dependa disso, daquilo, dependa totalmente de Deus. Amém, irmão? Irmão, estão me entendendo aqui? Quem entendeu, diga graças a Deus. Ô glória! E logo em seguida, Jesus me falou: bem-aventurados e felizes que choram, porque serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha aí, irmão. Bem-aventurados que choram, aqueles que se humilham, que choram na presença de Deus. Louvado seja. Então, o Espírito Santo é o nosso consolador. Então, aquele que chora, o Espírito Santo vem e lhe consola. Ô glória! Por mais que alguém é mente consolado, não é o suficiente, mas quando o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, o nosso intercessor, e Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, estamos prontos e aptos a aceitar o consolo dele. É Ele que nos consola. Logo em seguida vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou melhor, lá no 5, o pastor pulou aqui: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Outra lição divina maravilhosa: mansidão. Feliz são os mansos, irmão, aquela pessoa que se acha forte, que se acha mais poderoso que os outros, não pode ter nele nenhum grau de felicidade. E se ele se acha o tal, em algum momento ele vai ser abatido. E a Bíblia aqui, Jesus falando, manso, mansidão, é fruto do Espírito. Que a pessoa mansa, ela tem o controle total e domínio próprio do seu temperamento, irmão. Amém? É assim ou não é, querido? Quando a pessoa é mansa, ela não se julga mais forte do que ninguém, para não poder viver. A Bíblia vai dizer que aqueles que não tiver paz com o seu irmão, não pode ver o reino de Deus. É outra característica que me chama muita atenção, é a mansidão, porque hoje em dia tem muito valente aí, irmão. É muita gente que se acha valente. Não, eu posso, eu parto para cima. Até dentro da igreja mesmo, um local onde nós aprendemos a amar o nosso irmão, aprendemos aqui a conviver em harmonia, mas tem alguns que é valentão. Eu não gostei que o pastor falou. Vou dar uns cascudos nele lá fora, olha só. Quem já viu isso, irmão? Eu já vi cada coisa, irmão. Não gostei que o pastor falou, vou dar uns cascudos nele lá fora, vou pegar ele lá fora. Porque ele estava jogando indireta para mim. Olha aí, mansidão não tinha nem perto, passou longe. Nós não devemos, assim, ainda que sejamos afrontados, ainda que sejamos caluniados, ainda que sejamos perseguidos, a Bíblia nos recomenda amar o nosso perseguidor. Jesus foi perseguido, foi ultrajado, humilhado em momento algum. Ele poderia usar o seu poder, mas não, ele usou da humildade e da mansidão. Ele foi como cordeiro mudo para o abatedouro. Ele deixou exemplo para nós como devemos proceder, porque vivemos numa sociedade perigosa. Vivemos numa sociedade, vamos lá no Rio, então, irmão, quem não tem forma de forte, sofre. Olha aí, como é que está o Rio de Janeiro, meu irmão? Uma bagunça, porque todo mundo quer ser um machão lá. E Jesus ensinando os seus discípulos e orientando o povo que quer ser feliz, seja manso. Mansidão é isso, é quando você tem um controle das suas emoções, do seu temperamento. Eu controlo o meu temperamento. Muitas das vezes a gente ouve a pronta e a vontade é de atacar, é de partir para cima, mas os mansos não. Vou entregar na mão de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus falou: minha é a vingança, e a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Estamos suscetíveis a passar por perseguição no trabalho. Eu mesmo passei muito isso dentro do exército. Imagina você, o exército é assim, é uma das instituições mais duras que se tem para se trabalhar. Então lá, irmão, o cara usava da autoridade dele porque tinha estrela no ombro. Então, muitas das vezes eu olhava para você, não ia com a sua cara e começava a te perseguir. E a vontade era de partir para cima, mas não. Usava de mansidão. Falei, vou usar da mansidão.
porque às vezes era perceber, uma vez um dos melhores amigos meus, andava comigo dentro do quartel, eu pregando o evangelho, pregando ele uma vez que não aguentou mais ouvir falar o evangelho, ele veio para cima de mim, irmão, de quase 2 metros. Veio me deu um soco no peito, para de falar de Jesus. Lá perdeu. Estava comigo, mas de repente se virou contra mim, porque eu estava fazendo a obra, pregando o evangelho. E o oficial, tive até que pedir transferência do quartel, porque um oficial não ia para minha casa. Naquela época, na década de 80, ainda na época da ditadura, era assim. Hoje não, hoje em dia, o militar, ele fez alguma transgressão, ele tem lá razão de defesa, ele pega uma folha e bota lá as suas razões de defesa. Na minha época, da ditadura, não tinha isso. O cara não foi para a tua cara ali, pune. Tomei 20 dias de cadeia sem fazer nada, irmão. 20 dias de cadeia, porque o oficial não foi com a minha cara, só porque é uma coisinha boba. Eu fui 2 vezes para o rancho de manhã tomar café, e naquela época a farda tinha que dar até o pulso, engomada até o pulso. Não sei que dava para mim não molhar a farda. Aí na hora que eu fui lavar o rosto, escovar o dente, aí eu botei a farda virada assim, né? Uma só, para não molhar, esqueci, fui para o rancho. Aí o oficial, olha, soldado, está errado, não se usa a farda assim. Aí no outro dia, irmão, a mesma coisa. Eu depois que estava destinado, fui de novo, da mesma coisa. Ô, soldado, de novo, olhe comigo. Olha, tenente, olhe comigo. Irmão, não passou muito tempo, mandou fazer uma lista lá de soldado alterado. Mais uma lista de soldado alterado, manda comigo. Dei 20 dias de cadeia para comigo. Tenente, não ia com a minha cara, meu apelido chegou a ficar. O meu japonês me falaram, meu mal, já sabe qual o teu apelido? Qual é o teu apelido? Sexta, sábado, domingo. Porque o tenente só falou assim para mim, ó, toda vez que eu ver você que está sexta, sábado, domingo. Bonito. Só isso, irmão. Aonde eu estiver, eu andava no quartel, não podia ver ele. Se eu visse ele a 1 quilômetro de mim, ele olhava para mim e já sabe, né? Aí imagina você, né? Eu servia lá no Forte Copacabana, aí aquele calor, aquela praia cheia, e eu lá no alojamento. Aí todo mundo está fazendo o que aqui? Eu falei, tá bonito, né? Mas teu nome não está, você é o sexta, sábado, domingo? Olha só que absurdo, irmão. Eu tive que aguentar, mas aguentei firme, irmão. Foi 5 anos como soldado, né? 5 anos como soldado, aguentei firme e me deu a vitória, né? Cumpri a carreira 30 anos e saí com um comportamento excepcional, né? Com tudo isso, mas Deus fez um resumiço e foi toda anulada, essa punição foi tudo anulada. E eu saí com um comportamento excepcional, com 30 anos de bom serviço prestado à nossa nação. Amém? Porque mansidão. A vontade era partir para cima, mas não tinha a mansidão. Porque eu entendo que ser manso é aquele que tem um controle total e domínio do seu temperamento. O seu temperamento pode ser forte, ele não pode dominar você. Porque você me diga que tudo aquilo que te domina torna o seu Senhor. Se o teu temperamento é forte, você não controla ele, em algum momento você vai ser abatido, em algum momento alguém vai te... Então Jesus, sabendo disso, ele estava dando ali uma justa lição e disciplina de manter o povo dele manso, porque ele era manso. Por isso que nós vamos considerar como ovelha, porque é o animal mais manso da terra. E dando aqui continuidade, para terminar, Jesus estava: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui Jesus estava falando para ele: vocês devem ser retos, vocês devem ser justos, honesto e sensato. Amém? Para se viver o reino de Deus, tem que ser justo. Justo é aquela pessoa que não busca os seus próprios interesses. O interesseiro, ele não quer saber de justiça, ele passa por cima das leis, ele ultrapassa o limite da justiça do homem. Mas Jesus estava dizendo: vocês têm que ser justos em tudo que fizer. Pedir emprestado, paga.
Seja honesto nos seus negócios, não seja desonesto, porque não há espaço para o desonesto no reino de Deus. Seja lá o que for que você for fazer, seja qual for a profissão que você tiver, seja honesto, sendo patrão ou sendo empregado, seja honesto. Não venha tirar vantagem dos outros, porque eu sou chefe, eu vou tirar vantagem dele e não vou dar o salário justo. Tem isso ou não tem, irmão? Eu sou patrão, o trabalho dele, não vou dar o salário dele como manda e como rege a Constituição, vou dar menos para poder ficar. Olha aí, isso acontece muito, irmão, no nosso meio. Outra questão que Jesus também chama muita atenção: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não. Outra questão: os misericordiosos alcançarão perdão. Misericórdia é a pessoa sensata, é a pessoa que tem desconfiômetro, é a pessoa que libera perdão. Quer alcançar a misericórdia de Deus, seja misericordioso. Pastor, tem como o senhor destrinchar, explicar isso aí? Vê que a palavra de Deus aqui é um quebra-cabeça, ela vai se encaixando, uma coisa em cima da outra, não é, querido? Vai se encaixando. Olha só, para você ser misericordioso, você tem que ser justo. Para você ser misericordioso, você tem que ser manso. Olha só, uma coisa vai encaixando outra. Eu não posso ser justo se eu não tiver misericórdia. Eu não posso ser justo se eu não for manso. E aí vai por diante, você vai casando uma coisa com a outra e vai encontrando o caminho, vai encontrando a solução e você alcança a plena satisfação. Irmão, concorda comigo que isso aqui é a receita da felicidade, irmão? Quer ser feliz? Pronto. Eu vou agir conforme manda a Escritura e você vai ser bem sucedido. Você vai ver o que é felicidade plena. Porque quando se fala em felicidade, a gente busca logo o quê? Qual a instância? Não. Fama, riqueza e dinheiro. Fama, riqueza. Eu vou ser feliz. Vai buscar. Irmão aqui já sabe. Eu fui segurança da Xuxa, querido, durante muitos anos. A mulher cheia de fama e riqueza. Pergunta para mim se ela tinha felicidade. Convivia dentro da casa dela. Dias e noites, irmão, vendo aquela mulher com aquela fama, com aquela riqueza. Era tanto carro, irmão. Quando ela fez 25 anos, eu estava lá na casa dela. De manhã cedinha, aí a Marlene Matos, que era empresária dela, falou: vem cá, segurança. Aí botou um jipão de última geração daquela época. Da década de 80, ela estava no auge da fama. Aí a Marlene Matos, que mandava tudo lá, era a chefona. Vou botar esse carro aqui, isso aqui é o meu presente para a Xuxa, não fala nada, que quando ela abrir a porta, ela vai dar de frente aí. Eu falei: tudo bem. Então, não fala nada para ninguém, isso aqui é o meu presente para ela. Não, ela tinha tanto carro, ela tinha tantos bens. Ela morava numa mansão que só as garagens dela dava para mais de 20 carros. Não comportava, que ela teve que botar os carros dela no meio do condomínio. Ela morava lá no condomínio das mansões, na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. O povo ficava: você vai dar onde? Vai para onde? De tanto carro. Além dela ganhar, ela comprava carro como se compra pão na padaria. E a gente vendo aqui, ela tinha tanto carro, sabe o que ela fazia? Porque ela era uma fascinada por animais, né? Ela podia perder a fortuna dela, mas não perdia os animais dela. Então, na mansão dela, praticamente era um mini zoológico. Ela tinha todo tipo de raça de cachorro. Todo tipo de raça de cachorro. Adorava cachorro. E tinha um carro lá, era uma Mercedes de última linha, na Mercedes naquela época, da década de 80, meu irmão. Só quem tem. E ainda ela não usava o carro. Botava o carro. Sabe para quê, irmão? A cama de cachorro. Cama de cachorro.
Esse carro aqui é dos meus cachorros, para eles ficarem dormindo no. Aí os cachorros até esqueci, aqueles carros que não tem a capota, como é que se diz? Conversível, né? Era uma Mercedes conversível. Um estofamento, irmão, de vez em quando até eu expulsava os cachorros de madrugada e dormia lá. Ela comprou um cachorro que é daquela natureza que puxa trenó. Como é que é o nome daquela raça? Siberiana. Mandou fazer uma piscina para o cachorro. Escolheu lá, faz uma piscina para ele aqui. Ela tinha uma vez eu passei um final de semana sozinho na mansão, porque a Marlene Matos, que mandava em tudo, ela sabia que era o pessoal que chamava de irmão. Ela é cristão, eu sou cristão, então você vai ser o segurança oficial da casa. Vou deixar a chave da casa, quando todo mundo sair, você é que vai ficar responsável pela mansão, sim senhora. Aí teve um dia que ficou só eu e o tratador dos cachorros. Aí eu falei, eu vou fazer um tour pela casa. Aí comecei a estar dentro da casa, mas essa geladeira assim, grande, tudo quanto é tipo de carne. Eu falei, meu Deus do céu, a carne aqui o ano todo, né? O ano todo, mas isso aí não é para uso dela, não é só para cachorro. Olha como é que é? Tudo para cachorro aí, só carne de primeiro, só para cachorro, tira melhor e faz um churrasco para a gente. Ficava boba, fome e riqueza, mas era mulher oprimida, você olhava ela assim, chegava a madrugada, assim, meia-noite, os demônios entravam nela, ela saía pela madrugada, irmão, desnorteada. Eu falei, meu Deus do céu, para quê? Eu não via felicidade, não via alegria, era tudo fachada. Na televisão ela é uma coisa, mas em casa é outra. Na televisão ela ama, adora as crianças, mas em casa não. Só Jesus. Vamos para terminar aqui. Amém? Misericordioso, né? É uma pessoa boa, é uma pessoa que tem bondade, faz o bem sem olhar a quem. Então Jesus estava ensinando tudo isso, né? Então, para ser misericordioso, tem que ser limpo de coração. É aquelas pessoas que não vivem julgando o próximo em tudo que faz, não está bom, né? Então, por isso que Jesus diz aqui, limpo de coração. Pacificador, e a Bíblia diz que o pacificador é aquele que transmite paz. Amém, irmão? Então vamos ficar por aqui. O irmão entendeu até aqui, irmão, esta mensagem, essa lição de vida. Vamos orar para te terminar, né? Ficamos de pé nesta noite. Amém? Você, aproveitando aqui a oportunidade, você que trouxe o seu dízimo, a oferta para a manutenção da casa do Senhor. Nós vamos também estar orando, te abençoando, porque faz parte da nossa organização. Isso, Deus abençoe. Senhor, quero abençoar o teu povo, que de bom grado vem trazendo o seu dízimo, a oferta. Faz com que eles